Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Hoje, nossa aula de língua portuguesa, nós trabalharemos o livro didático APS, tá? Esse livro aí que tá a contracapa mostrando para vocês. Então, peguem o livro e nós vamos fazer a atividade da página 25. Abram na página 25. Essa página aqui, tá bom? Abram na página, podem colocar a data do dia da atividade. E vamos compreender a proposta de hoje, certo? Bom, é uma continuação das atividades que nós estamos fazendo já aqui do livro, trabalhando com as fábulas, tá? Se vocês voltarem nas atividades anteriores, vocês vão ver que nós já estamos trabalhando desde as páginas anteriores com as fábulas, tanto fábulas em verso como fábulas em prosa. E aqui nós vamos trabalhar características desses dois tipos de fábulas para entender melhor ainda, certo? Vamos acompanhar a leitura então. Junto com a professora, vocês vão lendo também no livro de vocês, certo? Linguagem e construção dos textos. Comparando os textos, prosa e verso. Eu acho melhor eu ampliar aqui um pouquinho para vocês acompanharem. E aí no livro de vocês, vocês vão lendo junto. Número 1. Você leu dois textos que se referem à mesma fábula. Releia os trechos a seguir, observando a organização deles. Então, lembra quando nós, lemos que eu falei anteriormente a fábula da cigarra e da formiga? Nessa versão aqui, o texto 1, e depois a mesma fábula, porém, de uma forma diferente, escrita, a cigarra e a formiga, foi escrita nessa estrutura aqui, ó. Olha a diferença. Olhando assim por cima, nós já notamos algumas diferenças. Lembra que a professora já até explicou para vocês essa aqui em parágrafos, né? Olha aqui, parágrafos. E essa aqui foi escrita de que forma? Essas linhas curtas, quem lembra como que chama? Versos, né? Mesmo, quem lembrou tá de parabéns. Então, vamos reler novamente esses dois trechos e depois nós vamos falar das características de cada um. Vamos lá? Texto 1. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. E aqui, essas reticências, esses três pontinhos, indica que há uma continuação, né? Porém, foi suspendida aqui. Esse é só um trecho. Já o texto 2 foi escrito da seguinte forma: A cigarra e a formiga, a fábula revisitada. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento, canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Então, olha a diferença das duas. Bem diferente, né? A estrutura e a forma com que os autores escreveram. Agora vamos lá. Vocês vão responder as próximas questões, tá? Baseando nesses dois textos que nós lemos. Se precisar, vocês paralisam o vídeo, respondam ou leiam novamente, tá ok? Questão número 2. Leia o que está indicado no quadro. Faça um X na coluna correspondente ao texto que apresenta a característica indicada em cada linha. Então, vamos lá. Primeira característica. Deixa eu ampliar para ficar melhor para ler. Primeira característica. Em linhas contínuas. As frases vão até o final da linha. Essa característica aconteceu no texto 1 ou no texto 2? Coloca o X. Em qual texto apareceu essa característica? Segunda característica. Organizado em estrofes e versos.
Qual dos dois textos foi organizado em estrofes e versos? Coloca o X também. É organizado em parágrafos. É o texto 1 que está em parágrafos? Ou é o texto 2? Texto em prosa. Qual dos dois vocês acham que o texto foi escrito em prosa? O texto 1 ou o texto 2? Texto em verso. Marca o X aqui na resposta correta. Bom? Continuando, vamos para a próxima página. 3. O texto 1 é organizado em parágrafos. Quantos parágrafos há nele? Volte à página 18 e numere cada parágrafo. Então, aqui, vocês vão voltar lá na página 18 e contar quantos parágrafos tem no texto todo, tá? E anotem a resposta aqui. 4. Você já identificou as diferenças entre os dois textos? Agora vamos ver as semelhanças. O que é semelhanças, turminha? Aquilo que eles têm parecido, os dois textos. Leia estas frases e assinale as que indicam o que é semelhante nos dois textos. Vamos lá, então, pensar. A forma como ocupam o espaço na folha. Isso é igual nos dois textos? A forma que eles ocupam o espaço na folha foi escrito da mesma forma? Se for igual, põe um X. Se for diferente, deixa em branco. Os personagens. Os personagens foram os mesmos no texto 1 e no texto 2? Se for igual, coloca o X. O jeito de contar a história. O jeito foi o mesmo? Se for igual, põe o X. A atitude dos personagens. A atitude dos personagens foi igual nas duas histórias? Coloca um X se for igual. O lugar onde os fatos acontecem também foi o mesmo lugar? Coloca o X. Se não foi, deixe em branco, porque aqui vocês vão marcar somente as semelhanças, ok? Se precisar, paralisa, volta no texto, analisa isso de novo, depois vocês continuam. Questão 5. O texto 2 é um poema que conta uma história. Quantas estrofes há nesse poema? Lembra que a professora na aula passada comentou sobre os estrofes? Estrofe é cada conjuntinho de alguns versos, tá? Então, aquele bloquinho de alguns versos. E a gente conta de que forma, né? Olhando cada bloquinho daqueles lá e contando. Volta lá no texto 2 e conta quantas estrofes ao todo apareceram. Próxima questão, 6. De que texto você mais gostou? Da fábula ou do poema? Escreva as razões da sua escolha. Então, turminha, essa resposta é uma resposta pessoal. Cada um vai falar qual que mais gostou, se foi da fábula ou do poema, mas presta atenção, vocês têm que escrever o porquê que foi o poema ou o porquê que foi a fábula em prosa, tá? Deem vários argumentos explicando por que vocês gostaram de um ou de outro. E para a gente completar e finalizar, nós vamos fechar com essas informações aqui importantíssimas, tá? Vocês podem até grifar depois no livro de vocês isso que está destacado. No dia a dia, temos contato com vários textos. Nesta unidade, conhecemos duas formas de organizar os textos. Primeiro, em prosa, geralmente organizado em parágrafos, com linhas contínuas, como é o caso das narrativas, dos contos, das fábulas, dos romances e etc. E também nós vimos os textos em verso, em que há estrofes e rimas. Geralmente são assim os poemas. As letras de canção, as trovinhas para brincar, etc. Tá? Então, nós temos os textos em versos que
também nós vimos que foi uma forma, né, que foi escrito a fábula da cigarra e as formigas. Ok, turminha? Espero que vocês tenham entendido. Façam com atenção e capricho, tá? Um beijo, até nossa próxima aula.